Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Vamos a Teresina ouvir o repórter Sidney Santos sobre as notícias do Altos. Bom dia. Bom dia, um abraço especial a todos da clube. Olha, falar do Altos é falar do futebol piauiense no Campeonato Brasileiro da Série D. O time que voltou a treinar na última terça-feira sob o comando técnico Gerson Testoni já sabe que vai poder contar também com o retorno de Júnior Mandacaru, que ficou ausente das 2 partidas, entregue do departamento médico. E agora, em transição, vai ficar à disposição do treinador para poder atuar no ataque da equipe do Altos no jogo contra a equipe do Santa Cruz. Agora, o que mais chama a atenção é sobre o segundo jogo, o jogo da volta. Por quê? Porque o time do Altos adotou o estádio municipal Lindolfo Monteiro para ser a casa dele nos jogos do Brasileirão da Série D. E o que mais chama a atenção, o estádio só tem capacidade hoje para 4.500 torcedores, no máximo 5.000. Mas por motivo de segurança, 4.000 lugares são liberados. E nós sabemos que a torcida do Santa Cruz é uma torcida apaixonada e que vai ser pequeno. Se o jogo realmente acontecer no estádio Lindolfo Monteiro, como disse o presidente Arthur Lacerda, que não quer mudar a situação do jogo do Lindolfo para o estádio Albertão, vai ser pequeno. E eu acredito que nesse segundo jogo, o estádio todo ele será coral. Mas a equipe do Altos ainda não está pensando no segundo jogo. O técnico Gerson Testoni e seus comandados visam o jogo primeiro, aí em Pernambuco, contra a equipe do Santa. O que mais chama a atenção é sobre a situação do ataque, como eu falei agora há pouco. Se ele entra realmente com o Júnior Mandacaru, se ele permanece com o Macário no ataque, o certo é que Felipe Silva vai estar, Felipe Salles vai estar sim, ajudando o ataque da equipe do Altos nesse jogo tão importante para o futebol piauiense. Eu sempre falo aqui em nossos programas, esse jogo entre Santa Cruz e Altos, Altos Santa Cruz, passa a ser um baita de um termômetro. Quem passar dessa fase, com certeza carimba passaporte para a Série C do Campeonato Brasileiro de 2026. O Altos embarca quando para o Recife? Olha, de acordo com as informações do gerente de futebol da equipe do Altos, o Márcio Santos Ferreira, a equipe deve embarcar hoje ou então amanhã bem cedo. E vem com força máxima? Força máxima, vai com força máxima sim, para o jogo contra o Santa Cruz. Hoje a grande... Se você me perguntar qual seria hoje a grande incerteza do Altos, é no setor de defesa. Porque o Altos contratou o Anderson Sobral, o jogador chegou e chegou bem, chegou assumindo a posição de titular, já que o Albert estava expulso. O Albert, quando voltou do jogo contra a equipe da Independência, já voltou no banco de reservas. Depois teve a oportunidade de entrar em campo, entrou bem. E o Leandro Amorim, que é o zagueiro da equipe também, considerado titular e capitão da equipe, é cheio de altos e baixos. Em que sentido? O Leandro Amorim faz uma partida e a outra fica fora, porque é um zagueiro que realmente toma muitos cartões amarelos e até cartões vermelhos. Então, eu acho que hoje a grande certeza do técnico Gerson Testoni passa a ser o setor de defesa. Se ele entra com Leandro Amorim e Anderson Sobral, se ele entra com Sávio e Anderson Sobral, ou se o Albert ganha a posição de titular de novo na equipe do Jacaré. O ponto alto do Altos é a defesa. Aí eu já vou dizer ao contrário. O ponto alto do Altos hoje é o ataque, né? Infelizmente, a defesa do Altos sempre dá alguns brancos. Se você for analisar os jogos que o Altos já realizou pelo Campeonato Brasileiro da Série D, o time sempre toma gol de bobeira, né? A defesa sempre dá um apagão. E aí esse sistema é que o técnico Testoni está tentando corrigir durante esses dias. Mas eu lhe garanto que depois da chegada do Anderson Sobral, a história mudou, ficou mais equilibrado. Tem uma força máxima ali pelas duas laterais. O Artuzinho, ninguém tira mais ele da posição na lateral esquerda. Entrou, caiu como uma luva ali na lateral esquerda da equipe do Altos. E o Jean, que estava entregue no departamento médico, passou muito tempo no DM, era titular absoluto, mas quase 6 meses no DM depois da cirurgia, voltou. Esse também dificilmente perde a posição, já que quem era o titular era o Negueba, né, que esteve machucado, está voltando aos poucos, mas de momento ele não tem condições de tirar a posição do Jean. Quais são os destaques principais, individuais da equipe do Altos, o Sidney? Olha, dá para destacar 4 jogadores. O goleiro Careca, porque funciona mais como líbero, ele atua muito bem com os pés, o goleiro Careca é um baita de um goleiro, mas sabe sair jogando com os pés. Se você for analisar o jogo, ele realmente funciona como líbero.
O esquerdinho, a camisa número 10, que é o verdadeiro garçom, que dá sustentabilidade ao ataque da equipe do Altos, fornecendo ali ao jogador Macário, ao Júnior Mandacaru e dando a livre acesso ali para o Felipe Salles. São esses jogadores que eu considero hoje os destaques da equipe do Altos. E qual a estratégia do Altos para esse jogo aqui no Recife? Olha, a estratégia, o técnico já se tratou em todos os seus jogos, ele é um técnico que não gosta de jogar esperando o adversário, ele pode fazer marcação alta. Então, a estratégia dele é o ataque. Mais alguma informação sobre a equipe do Altos? Qual é a média de público aí do Altos? Boa, em relação ao público aí a situação já é complicada, né? O Altos aqui na capital piauiense, o Altos não passa de 500 torcedores, não passa. Geralmente, os jogos do Altos, durante toda a primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D, o público maior foi de 205 torcedores e o menor de 100 torcedores a 105 torcedores. O motivo, o Altos não é aqui da capital piauiense, o Altos é da cidade de Altos, que fica a 1 hora de viagem daqui, porém uma briga política, né, tirou o Altos da cidade lá, da cidade de Altos, porque o prefeito que assumiu não aceita o Altos nem jogar e nem treinar na cidade, no estádio Felipão. Motivo, o prefeito imagina assim, o Altos jogando aqui tem a cara do presidente, que é o Varto Lacerda, que é deputado estadual, e também fica com a cara da prefeita, né, da ex-prefeita, que é a esposa do Varto Lacerda, Patrícia Leal. Então, para tirar essa identificação, o prefeito achou por melhor fechar o estádio para o Altos, no caso, no profissional. Então, o Altos nem treina e nem joga na cidade de Altos. Vem jogando aqui na capital piauiense com a média de público muito pequena. Mesmo quando a equipe foi campeã piauiense, não chegou a atingir um público maior do que 500 torcedores. Para fechar, como vocês estão encarando aí o Santa Cruz? Olha, nós estamos encarando o Santa Cruz com uma equipe forte, uma equipe que realmente tem tradição, tem peso na camisa, é favorita sim passar para a próxima fase. É por isso que eu citei logo bem no início da minha participação. Se o Altos passar ou o Santa Cruz passar nessa fase, um dos dois, quem passar, estará com o passaporte garantido e carimbado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Sidney, muito obrigado pela sua participação aqui no Momento Esportivo da Rádio Clube. Um grande abraço, amigo. Valeu, um abraço a todos do Momento Esportivo de Teresina, levando as informações do Altos, repórter Sidney Santos. Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube.